ela quer o conhecimento. Mas eu vejo também alguns outros que eles não conseguem entender esse evangelho, e que não é por dúvida, mas é porque o coração não crê. Então, a dúvida, ela entra por falta de conhecimento, mas quando vem o conhecimento, a dúvida, ela vai embora. O problema é a incredulidade. Fale comigo, incredulidade. Incredulidade. A incredulidade, queridos, é assim, é quando eu rejeito o conhecimento. E Jesus falou muitas vezes, ó geração incrédula. Jesus disse sobre Nazaré, que foi a cidade que ele nasceu, que era uma cidade incrédula. Então, é muito interessante que às vezes quando existe incredulidade, eu rejeito aquele ensino. Eu não consigo acreditar, e há muitas pessoas que elas não conseguem crer no amor, elas não conseguem crer no Evangelho da Graça. E não adianta o bispo ler falar, não adianta ninguém pregar. Podem vir todos os pregadores, hoje eu sei que eu sou um ministro do Evangelho da Graça, eu vou ficar aqui. Será que o pessoal me vê aqui no cantinho, né? Do online, Rico? Amém. Então um beijão para quem está online nos assistindo. Eu vou ficar aqui para que vocês possam também, nós vamos pôr os versículos aqui hoje, né? Estamos chique, né, irmão? A salva de palmas para o Ricardo, aí, meu cunhado, uma bênção que está aqui com a gente hoje. Então, o que acontece muitas vezes é que eu não tenho dúvidas da graça, mas eu sou incrédulo contra a graça. Porque as dúvidas, elas sucumbem mediante o conhecimento. Mas quando eu rejeito algo, quando eu refuto algo, não é mais dúvidas, e passa a ser incredulidade. E Jesus, em Hebreus, a Bíblia fala para nós termos cuidado com um coração de incredulidade. Legal. Então, quando eu creio naquilo... Oi, Felipe. Mas aí, a pessoa incrédula porque ela só ouviu sobre a lei? Não, às vezes ela é incrédula porque Jesus falou de coração de incredulidade, né? Melhor, Jesus não, Hebreus, né? Apesar que foi Jesus, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ele fala assim, que não haja em vós, Hebreus 3, 12 e 19, um perverso coração de incredulidade. Então, por exemplo, Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas eles não creram. Eles rejeitaram. Então você vai ver que muitas vezes na mensagem de Jesus, pessoas não criam, rejeitaram. Geralmente, quando Jesus veio, e aqueles que não criam na mensagem dele, eram os ligados à lei, né? Aqueles que eram os estudiosos da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, né? A maioria das vezes, se você vê uma incredulidade, eram das pessoas mais ligadas à lei. Agora, a incredulidade não vem só por causa da lei. Todos nós temos um pouco de incredulidade. Agora, a incredulidade que eu estou dizendo aqui é quando eu rejeito. E a pessoa não rejeita por mal, mas ela simplesmente não... O quê? Não acredita. Então, eu tenho entendido nesse tempo que... E hoje isso foi muito bom para mim. Porque às vezes eu fico em choque, assim, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus me falou, uma coisa é dúvida, outra coisa é fé, outra coisa é incredulidade. Quem tem dúvida, você traz o conhecimento, ele acredita, porque ele crê. Mas o incrédulo, ele vai rejeitar aquele ensino. Então a Bíblia fala, por exemplo, que os gadarenos rejeitaram Jesus. Eles eram pessoas boas, mas que eles rejeitaram Jesus. Então, pessoal, vamos lá. Nós vemos aqui em João 1 que a lei foi dada, foi dada por Moisés, amém? Mas graça e verdade vieram por Jesus. Graça e verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés. Então, só para a gente entender, Deus criou Adão. De Adão até Moisés não tinha sido dada a lei ainda. Entrou a morte pelo pecado no Éden e a morte veio reinando. Paulo vai falar que a morte reinou até Moisés. Por quê? Porque quando vem Moisés, Deus através dele deu a lei. A lei foi dada por Moisés. E aí quando Moisés dá a lei, que ele recebe ali de Deus no Monte Sinai, o regime da lei, ele veio até, vocês vão ver isso hoje, João Batista, que foi o último antes de Jesus. João, ele veio preparando o caminho de Jesus. Jesus, ele ainda
viveu no regime da lei, ele cumpre a lei de Moisés, e depois que ele morre na cruz, se inicia a era da graça. É muito importante a gente entender esses tempos, né? Começa com Adão, Adão peca, vem a morte, aí Paulo vai falar que a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque em Moisés então começa o regime da lei, a era da lei. A lei vem até João Batista, depois de João vem Jesus, e a partir de Jesus começa a era da graça, que vai... Quando é que vai acabar a era da graça? Na segunda volta de Cristo. Quando Cristo voltar para receber a sua igreja, a era da graça termina, e aí vem o tempo do juízo. Fala comigo, juízo. Então vamos lá. Porém, nós vamos ver hoje que Jesus cumpriu a lei, mas mesmo assim, existem pessoas que se relacionam com Jesus na lei. Então é importante a gente entender, quando a gente quer conhecer alguma coisa, tipo assim, como é que os médicos fazem para diagnosticar uma enfermidade? Eles vão ver os sintomas, não é? Olha, você perdeu o paladar, sua garganta está ruim, você não está sentindo gosto, você está com Covid, não é assim? Fora os exames que comprovam ali uma enfermidade, eu sei o que a pessoa tem pelos sintomas. E quais são os sintomas de quem ama Jesus, é servo de Jesus, mas está se relacionando com ele na lei de Moisés? O que a lei de Moisés ela representa? Sempre o seu desempenho. Quem está na lei, ele sempre vai querer ser aprovado por Deus pelo seu esforço. É o quanto eu oro, é o quanto eu jejuo, é quantas campanhas eu faço para receber algo, é o quanto eu me sacrifico, é o quanto eu acordo de madrugada para ser merecedor da bênção de Deus. Gente, veja bem, tem algum problema de orar, jejuar, acordar de madrugada, buscar a Deus? O problema é quando eu acho que essa performance é o que me faz ser merecedor das bênçãos de Deus. Não tem problema nenhum de eu fazer tudo isso como o quê? Como um relacionamento. Eu não acordo para orar de madrugada. Aliás, eu nunca acordei para orar de madrugada. Eu não gosto de orar de madrugada. Ah, mas você é um bispo, você é um pastor. Eu não curto, irmão, cair, ficar com aquele sacrifício. Eu já não gostava disso desde quando eu me converti. Não é agora que eu entendi a graça. Então tem uma pessoa que me fala assim, você não sabe, mas você já era da graça há muitos anos. Porque algumas coisas não encaixavam para mim. Mas a lei, e eu vi o pastor Pio falando hoje isso nessa pregação, e ele fala, é todo o nosso esforço para ser merecedor. Mas na graça que é Jesus, eu posso fazer todas essas coisas. Por exemplo, bispo, você jejua? Jejuo. Você ora? Eu oro. Eu posso sim acordar de madrugada, se o Senhor assim me direcionar, mas não é para ter algo, mas é porque eu quero me relacionar com Ele. Tem dias que eu passo, às vezes, 1h30, 2, na presença de Deus, orando, louvando. E não é orando não, porque eu não tenho tanto repertório assim. Ontem eu falei para a bispa que eu tive uma das minhas maiores experiências com Deus. Ontem, na minha manhã, bem cedo, andando aqui pelo condomínio, quase de madrugada, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, nada. Eu só andei com Ele, senti Ele poderosamente. Eu só senti. Eu senti. É uma presença, é um amor, eu ouvindo os louvores, e uma unção, e o relacionamento, e eu sentia Ele comigo, e eu não preciso que Ele me fale nada, eu só quero estar com Ele. Jesus chamou os 12, não para servi-lo, mas nós somos chamados para estar com Ele. Amém? Amém. Eu comecei um módulo novo no WhatsApp, estou passando de fase, lá no meu estudo de inglês, eu fui por Inter 2, e aí veio uma professora nova, e aí eu comecei a falar, ela perguntou de alguns hábitos meus, e eu comecei a falar, ela falou, o que você faz quando você acorda? Eu expliquei, falei, ponho meu fone 5 da manhã e vou orar 1 hora para o meu condomínio. Ela falou, nossa, que coisa legal, eu nunca consegui parar e ficar aquele tempo orando, buscando, agora você me deu uma super ideia e eu nem sei se ela é cristã não, eu vou começar a falar com Deus desse jeito, aí ouvindo louvor, andando e falando com Ele. Então, queridos, na graça que é Jesus, nós recebemos tudo por intermédio de Jesus. Não é mais pelo teu esforço. Sempre que você vê esforço, sacrifício,
preço a ser pago para ter algo, você vai ver a lei agindo. Ainda que a gente possa, sim, fazer um jejum, orar, buscar, mas não é para ter. Porque na graça, o único caminho que nos dá acesso a todas as bênçãos é o Senhor Jesus. Não é servir a Deus através da lei, do meu esforço, mas servir através de Jesus. Agora veja como existe às vezes muita mistura. Como que às vezes a gente é assim, movido a achar que se eu fizer algo para Deus eu vou alcançar. Todas as vezes que eu acho que eu vou por o meu esforço, e Deus tem misericórdia, Ele nos abençoa, mas todas as vezes que eu acho que eu vou fazer algo para merecer, eu estou invalidando o esforço daquele que se sacrificou até a última gota de sangue e água na cruz. Em João 15, no versículo 4, vamos ver juntos aqui, diz assim: permanecei em mim, Jesus falou isso, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, primeiro que antes aqui, ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos, amém? Imagine uma videira, é Jesus, e nós somos os ramos. E aí Jesus vai dizer, permaneçam em mim. Esse é o seu trabalho. Igreja, olha para mim aqui. Esse é o seu trabalho. Permanecer nele. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu esforço. Como é permanecer? Ora, você está aqui sentado na sala de casa, e você está aqui aconchegado, acolhido, e você está permanecendo aqui. Você está fazendo algum esforço para estar aqui? Você está aí sentado na sua cadeira. Então ele fala, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, amém? Então você vai produzir o quê? Fruto, permanecendo. Assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Vocês estão comigo ou não? Sim. Quem está comigo aí? Agora olha o 5, que ele vai falar no 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim é só permanecer. Fale, permanecer. E eu nele, Jesus falou, se você permanecer em mim, eu e você vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, não é o seu jejum que faz, não é o seu esforço, não é a sua oferta, não é o seu dízimo, não é a sua performance, é Ele que faz. É permanecer em mim. Fala. Se quiser fazer algum jejum, eu posso. Lógico. Não, Mas sim. não é sacrifício, é isso. Sabe uma coisa? Eu aprendi Não muito. é mais sacrifício. Não. Ó, vamos lá, gente. Então, Ó, nós somos levados, às vezes, a entender que a minha entrega, é o quanto eu oro, é o quanto eu busco. E aí eu vou repetir de novo o que eu falei no início. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso buscar, mas não para que isso me aprove. Não é por isso que Deus vai te abençoar. Apesar de que quando você faz isso, às vezes Deus vê teu coração na lei e Ele, como um pai, Ele vai te abençoar. Mas eu vim aqui te dizer que você não precisa desse sacrifício para ter nada. Cristo é suficiente. Eu jejuo, gente. Eu oro. Eu não estou falando para vocês, não jejuem, não oram e ficam levitando. Não é isso. Eu estou dizendo, você pode fazer isso dentro de um relacionamento. Veja, os meus filhos, eles não precisam fazer nada para mim, para eu dar coisas para eles. Tipo assim, apesar de que com filhos aí a gente fala, se você for bem, né, a gente trabalha assim. Mas não é por isso. Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida eu falei, se você passar de ano, eu te dou. Às vezes eles querem uma coisa, se eu posso, não importa que não é aniversário, não importa que não é nada, eu vou lá e eu dou. Se eu sou assim como homem, imaginem Deus como pai. Fala, Lu. Eu descobri mesmo que é jejum esse ano. Eu não sabia o que era jejum. Eu pensava que jejum era tipo uma troca. sim. Tipo assim, eu tô Isso. jejuando Isso. para receber algo, mas Isso. não é uma troca. Você jejua para você estar mais perto de Deus, Isso. sabe? Exato. É isso. Eu sei o que você está falando. Então, não é, essa é a palavra, não é troca. Né? Nós somos levados, na lei, você é levado a pensar assim, se eu acordar de madrugada, olha aqui, gente, se eu acordar de madrugada, se eu subir no monte, eu vou mover o braço de Deus e Ele vai fazer. Espera aí, como se a gente tivesse que despertar Deus. Mas tudo bem de você acordar de madrugada, tudo bem de você de repente subir até um monte,
porque você quer se relacionar com Deus, porque você deseja fazer aquilo. Mas entenda, não é isso que vai fazer Deus te abençoar. Deus te abençoa pela cruz. E Deus te abençoa por Jesus Cristo. A nossa motivação aqui. Muda a nossa motivação. Na lei, eu tenho que fazer. Na graça, eu desejo. Gente, quantas vezes vocês jejuaram sem vontade? Muitas vezes, então pronto. A Cláudia, na terça-feira, ela gravou um áudio quando acabou o discipulado. Ela me falou, bispo, eu vim de um ministério que às vezes eu perguntava para as pessoas, mas por que você está aqui hoje? Não, porque eu estava de escala, eu tinha que vir na igreja. Eu estava de escala. Não foi isso que você falou, Cláudia? Eu tinha que vir, porque eu estava de escala. Eu tinha que vir, era o meu dia. Exatamente, dizia-se exatamente isso, que eu tenho escala 3 vezes essa semana, portanto, 3 vezes a semana eu vou para a igreja. Você também está aqui porque você tem escala? Eu falei, não, eu estou aqui porque eu me sinto bem, eu quero. Esse é o ponto, que é o que a Dani falou, é motivação. Eu posso, o dia que Deus nos der um prédio, a gente tiver mais cultos na semana, ou seja, um culto na semana, eu não sei, a gente vai ter um hino louvor e um coral, a gente pode estar lá e fazer muitas coisas, mas não é porque a gente tem, é porque a gente tem alegria de servir. Não é porque a gente está escalado, gente. Amém? Porque como a Cláudia falou, ó, quantas pessoas estavam com aquele sentimento daquela amiga dela que disse, não, eu tenho que vir 3 vezes por semana, é a minha escala. Mas talvez você vinha 7 vezes por semana, mas não porque é a tua escala. É porque você está apaixonado por Jesus, você quer servir, você quer entregar, você quer fazer, você quer limpar, você quer contribuir. E aí, na real, assim, era escala. Você ia porque você queria, porque você amava Jesus, você queria servir, ou porque você estava escalado. Alguma vez você já foi assim, meio de espacovar cheio assim? Já foi alguma vez? Ele está perguntando, ele está pensando quando não. Quando não? Então, queridos, é exatamente isso. Veja, o que eu quero colocar para vocês aqui nessa noite é: Deus não precisa de um esforço nenhum seu para te abençoar. Vamos continuar que a gente vai entender melhor. Então, na lei era pelo esforço ou não? Sim. Na lei era pelo sacrifício? Sim. Na lei era pelo quanto eu fazia certo, que eu era abençoado? Sim. Mas em Jesus agora, Ele fez tudo certo e eu recebo. Agora, quer dizer que eu não preciso nunca mais, não oro mais, não falo mais com Deus, não jejuo mais, não louvo, não tenho tempo com Deus, não vou fazer devocional. É isso que a graça veio trazer? Não. A graça mudou de obrigação para desejo. De obrigação para relacionamento. Eu quero, eu amo, eu preciso, eu quero fazer. Em João 14,6, que é um versículo muito conhecido, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Então, olha aqui, irmãos. Presta atenção aqui, você que está assistindo, presta atenção. Como é que nós vamos ao Pai? Veja, todo doador de bênção na Trindade não é Jesus, é o Pai. Jesus, ele não é aquele que dá. Tudo que é criado vem pelo Pai, e o Pai faz por intermédio de Cristo. Mas tudo é hoje originado no Pai. Né? No livro lá de Espírito Santo, o Benihim fala assim, ó, o Pai dá a ordem, acenda a luz. O Filho vai lá e aperta o interruptor, e o Espírito Santo é a luz, a energia. O Benihim fala isso no livro Bom Dia Espírito Santo. Agora, Jesus falou o quê? Que ninguém vem ao Pai senão por... Cara, então não é o teu esforço. Não é o que você faz. Não é o tanto que você busca. Porque eu muitas vezes pensava que era pelo quanto que eu buscava que Deus ia me abençoar. Mas não. Não que eu não possa buscar muito. Veja, queridos, eu acredito, eu julgo, eu tenho certeza, na verdade, eu vivi na lei muitos anos da minha vida. E eu entendi a graça, comecei a entender a graça de dezembro para cá. Foi a primeira vez na minha vida, depois de 26 anos de convertido, que eu desejei pegar 3 dias da minha semana, ir para um lugar isolado no meio do mato, sem ninguém, sem celular, sem tocar em WhatsApp e ficar eu e Deus. Então eu pergunto, é a lei que te dá mais relacionamento com Deus ou é a graça? É a graça. Eu fui para lá para receber alguma bênção? Você acha que eu fui para lá para fazer a live crescer? Você acha que eu fui para lá para fazer as situações que eu preciso viver de vitória na minha vida pessoal, profissional, meus negócios serem liberados? Não. Eu fui lá porque eu queria Jesus.
Relacionamento. O que eu não fiz em 26 anos, eu desejei fazer. Eu falei, meus filhos ficaram, mas como assim? Eu vou sozinho. Eu e Jesus. Então, fale assim comigo, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Muitos querem ir ao Pai pelo seu esforço e performance muitas vezes, mas nós vamos ao Pai por Jesus. Jesus. Então, me perguntaram assim, você ora no seu dia a dia com Deus, nos seus devocionais? Oro pouco. Eu não peço muito. Aliás, hoje em dia, quando eu oro, eu peço uma vez, porque Deus não é esquizofrênico, nem ele tem amnésia. Aliás, eu não preciso saber, antes que a palavra chegue à minha boca, ele já sabe. parece que eu preciso ficar falando, e falando, e falando, e falando. E até a gente usa um versículo errado. Tem gente que fala assim, ó, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Não é pedir, pedir, é só pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Então, esses dias eu estava andando, eu falei isso já aqui para vocês. E aí, louvando e sentindo, e a minha maneira de me relacionar com Deus, eu passei aqui em frente de casa e vi que ela estava muito ruim, assim, a parte de pintura e tal. Eu falei, poxa, Senhor, não é um momento, eu não consigo pintar. Eu queria pintar esse parapeito que fica ali na frente de casa. Eu falei, eu não estou no momento, mas o senhor não me daria a pintura na minha casa? Provê um pintor, me ajuda. Eu quero, Senhor, eu quero ver minha casa pintada, essa parte aqui que estava... Sabe quando escorre aquela parte preta do lado de fora e tal? Não consegui pintar a casa inteira, mas algumas partes eu pintei. Essa foi uma oração que eu fiz. Então, então você recebeu pelo teu esforço. Não, eu pedi para o meu pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, o que nós estamos falando aqui hoje? Que existe lei, existe graça, e que mesmo hoje, na graça, eu posso, sem perceber, ir misturando lei e graça na minha relação com Jesus. Mas Jesus veio trazer a lei ou a graça? A graça. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Cristo. Irmãos, veja, no Monte da Transfiguração, vamos ver, Lucas 9, 29. Lembra que Jesus foi transfigurado, né? Ele ficou com o rosto glorificado em Lucas 9, 29. É muito importante vocês entenderem isso aqui. Há uma grande revelação aqui. E aconteceu que enquanto Jesus orava, a aparência do rosto dele se transfigurou e suas vestes resplandeceram. Ele ficou iluminado, resplandeceram de brancura. Gente, presta atenção aqui, pessoalzão do fundinho aí, ó, a turma da É Bíblia. porque a gente está com dúvida, é isso que eu tô... Anota no caderno. Anota no caderno, ó. É que eu estou falando algo muito importante, ó. Jesus foi transfigurado no versículo 30. Quem que apareceu? Eis que 2 varões falavam com ele. Quem? A lei foi dada por Moisés. Como é que Moisés apareceu se ele já tinha morrido há muitos anos? Porque na verdade Moisés não morreu, né? A Bíblia fala que o corpo dele não foi achado, a gente crê que ele foi arrebatado. E Elias, nós sabemos que subiu vivo para o céu. A Bíblia fala que Elias não morreu. Ele foi arrebatado vivo aos céus. Então Jesus estava no monte. Quem apareceu, gente? Moisés. Ou a lei e os profetas. Moisés e Elias. A lei e os profetas. Então você vai ver muitas vezes na Bíblia citando, porque a lei e os profetas. Elias representava os profetas, Moisés representava a lei. Ok? E quem estava junto com eles aqui? Jesus. Legal. No final de tudo isso, no versículo 35, olha o que acontece. Que apareceu uma nuvem e dela veio uma voz dizendo: esse é meu filho amado. Esse é meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Presta atenção nisso. Estava Jesus com Moisés, toda a lei que os judeus serviam, e mais os profetas, que eles se gabavam porque eles tinham os profetas. Deus aparece e fala: não ouça nem a lei, e nem não que a gente não deva ouvir a lei, ler os profetas, mas Deus está falando algo novo. Esse é o meu filho, a ele ouvi. O que Deus queria dizer com isso? Ouçam a graça. Não é mais a lei, porque a lei e os profetas falaram de quem, queridos? Sobre quem? Eu estava estudando hoje que Jesus está em toda a lei no Antigo Testamento, e ele está em todos os profetas. Então, Deus estava dizendo assim, a lei e os profetas falaram dele. Jesus. A ele ouvi. Então, Deus aparece para falar, olha, vocês estão aí com... E Deus falou isso para quem?
para Pedro e Tiago e João, que estavam junto com Jesus. Até Pedro falou, vamos construir uma tenda, fica eu, você, Elias, Moisés. Aí Deus aparece e fala, ele é o meu filho amado, ouçam ele. Porque tanto Elias, os profetas, como Moisés, toda a lei, profetizaram sobre ele. Diga assim, sobre Jesus. A minha pergunta é, Jesus é tudo para você? Sim? Não? Mais ou menos? Um pouco? A pergunta é, Jesus é tudo para você? Pergunta para alguém perto de você assim, diga, Jesus é tudo para você? Para quem aqui Jesus é tudo para você? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Para quem aqui Jesus é tudo? Então não pense que você precisa fazer alguma coisa. Ele é tudo. Ele fez tudo. Não é por mim, é por ele. Você não vai ser abençoado pela sua performance. Ele é tudo para você. Amém? Amém? Legal. Então a gente está falando de relacionamento, de entender que na lei, tudo que é esforço, tudo que te diz assim na sua mente, você não recebeu porque você não fez direito, se você tivesse jejuado mais, se você tivesse orado mais, ou se não, alcancei porque tive tal atitude, todos esses raciocínios provêm da lei. Existe um espírito da lei. E muito de nós, principalmente que já somos evangélicos há mais tempo, existe muito da lei daquilo que a gente ouviu em muitas mensagens. Agora, nós estamos entendendo que há uma graça, que é tudo por Jesus, é Ele, irmãos, é Ele, é por Ele, é por Ele. Eu posso fazer tudo o que eu fazia no meu passado, mas eu fazia porque era não sei o que da conquista, não sei o que lá, da vitória. Toda conquista e toda vitória veio agora da cruz. E nós entendemos que isso foi pela graça. Legal. E o que essa graça veio nos trazer? Muitas coisas. Né? A graça tem muitos desdobramentos da graça. Você vai ouvir falar sobre a graça salvadora, a graça redentora, a graça que prospera, a graça que transforma, a graça que santifica. Mas uma das coisas principais que a graça veio trazer para nós é justificação. Essa palavra é estranha, difícil de entender. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Diga assim comigo, justificação. Eu queria ler com vocês Romanos 5,13. Fala assim, eu sou justificado. Muito bem. Porque, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Então, esse é o versículo que eu citei. Ou seja, de Adão até Moisés, até a lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vamos ler de novo, gente? Porque até o regime da lei, Moisés, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado mais em conta quando não há lei. Então, enquanto existia a lei, existia o quê? Porque o pecado não é levado em conta quando não há lei. Agora, põe em Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, nós entendemos Paulo falar que aonde não há lei, não há pecado. E o fim da lei é Cristo. Ou seja, Jesus cumpriu a lei. Isso quer dizer que não existe mais pecado? Não existe pecado. Mas ele perdoou, para aquele que crê nele, ele perdoou todos os nossos pecados. Veja, para aquele que... O que eu tenho que fazer para o pecado não ter mais poder na minha vida? Eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que me sacrificar, eu preciso subir escada de joelho. Não, eu preciso que crer. O fim da lei é Cristo. Eu posso pecar, eu sei que existe pecado, mas ao mesmo tempo, eu já não estou mais na lei. Eu estou em Cristo, consequentemente eu tenho perdão. Para o quê? Então ele falou, o fim da lei é Cristo, ou seja, ela acabou em Jesus. E qual o objetivo? Para justiça. O que esse fim da lei que veio trazer a graça traz para nós como benefício? Justiça de todo o que crê. Crê em quê? Em Cristo. Na sua graça. Porque a graça, irmãos,
ela não é uma doutrina. É isso que me pega quando eu vejo gente, pregador, falando que graça é uma doutrina. Graça não é uma doutrina. Graça não é uma doutrina. A graça é uma doutrina, a fé é outra doutrina, o jejum é uma outra doutrina. Fé não é doutrina, fé é uma pessoa. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa chamada Jesus. Nós vamos ver daqui a pouquinho, vocês vão entender que a graça, ela não é uma doutrina, ela é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Diga, a graça é Jesus. Por isso que eu não posso pegar e colocar aqui na mesma prateleira e falar, isso aqui é a graça, isso aqui é o amor, isso aqui é a fé, isso aqui é... Não. A graça ela é algo superior, porque Jesus é a graça. Amém? Então ela não é só uma doutrina, ela é uma pessoa. Muito bem. Então a gente entendeu aqui que tudo isso aqui é para te fazer justificado. Diga, eu sou justificado. Eu sou justificado por crer em Cristo e não por praticar a lei ou pelo meu desempenho. Vou repetir isso. Nós somos justificados por crer em Cristo e não por praticar a lei ou pelo nosso desempenho. Você entende isso? Amém. Amém? O que é ser justificado? É aquele que é aceito por Deus. Em Cristo você é aceito por Deus. Justificado é aquele que não tem mais dívida diante de Deus. Você não tem mais dívida diante de Deus quando você creu em Cristo. Amém? Justificado é aquele que não tem mais nenhum sentimento de culpa ou condenação diante de Deus. Você não precisa mais ter culpa nem condenação pelos teus pecados. Porque você é, como a Bíblia fala que você é justiça, então vamos lá. Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê. Então se você crê, você é justificado, você é justiça. O que é essa justiça? Você não tem mais culpa, você não tem mais dívida, você não precisa mais ter sentimento de condenação nem de acusação mais diante de Deus, porque você está justificado. Vamos ver 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele, que é Deus, Pai, o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Mesmo você sendo um pecador, como eu, se você creu em Cristo, e Ele é teu Senhor, teu Salvador, você nele foi feito justiça de Deus. Amém? Amém. Agora olha que interessante, Gálatas 2,15. Aqui Paulo está falando com Pedro. É uma conversa de Paulo e Pedro. E o apóstolo Paulo fala para Pedro, nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, pode passar, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não é pelo meu desempenho, nem por nada que eu... Veja, querido, justificação também, olha bem para mim, é a sua completa santificação. Você é santificado, você é santo, porque você é justificado. E aí Paulo vai falar, nós sabemos, Pedro, nós judeus, que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. A única coisa que te justifica é quando você tem fé em Cristo. Aí eu pergunto, alguém aqui tem fé em Cristo? Então você está justificado. Mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus. Tem mais, Ricardo? Para que fôssemos, também temos crido para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. De novo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ou por aquilo que você tem de fazer, ninguém será justificado. A única maneira de eu ser completamente justo, santo e justificado é mediante a fé em Cristo e no sacrifício dele. Quem entendeu isso? Amém. Justificado, olha o que significa, é aquele que é declarado justo, sem culpa, sem dívida e perfeito. De novo, justificado é aquele que é declarado justo, sem culpa, sem dívida e perfeito. Aí você fala assim, eu sem dívida? Só Deus sabe o que eu fiz ontem. Eu perfeito? Sim, não é você. É que Paulo falou, estou crucificado com Cristo. Não é sobre você, é sobre o que Ele te santificou. É sobre o que Ele fez na sua vida. Irmão, só uma coisa interessante, ó.
quando alguém pecava na lei, o que eles tinham que fazer? Vocês lembram? Levavam um animal como oferta. Um animal sem mancha, nem defeito. Tinha que ser um animal o quê? Perfeito. Então eles pegavam geralmente um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Aí aqui ficava o sacerdote. Aqui vinha o pecador com o animal, certo? Com um cordeiro. Sem o quê? Ele era perfeito. Quando aquele animal e a pessoa trazia pelo pecado dela, senão ela ia ser maldita, por causa da lei. Quando aquele animal era entregue, o que o pecador fazia? Ele punha a mão aonde no animal? Na cabeça. E ele via aquela ovelhinha pura, de 1 ano, sem defeito nenhum, ela ser degolada, totalmente destruída ali em sangue, depois ela era queimada pelo pecado de quem? Dele. Mas por quê? Preste atenção nisso. Por que a pessoa punha a mão no animal? Porque quando ela punha a mão, significava que todos os pecados dela estavam indo para quem? Para o animal. Mas não era só o pecado dela que ia para o animal. A santificação, o sem defeito, a pureza do animal entrava nela. Ok. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você tem Cristo, não é só que Ele levou todos os seus pecados sobre Ele, mas também toda a santificação, a justiça dele, porque Ele viveu entre nós, mas não pecou. Ele conheceu o pecado? Mas Ele pecou? Não. Se Ele tivesse um pecado, Ele seria transgressor da lei. Ele não transgrediu, isso que Ele cumpriu toda a lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Porque a lei, nenhum homem conseguiu cumprir, era impossível. Mas Jesus, então, Ele era o Cordeiro. E Ele não só tirou todo o pecado do mundo, mas como nele agora nós temos toda a limpeza, toda a justiça, toda a santidade, toda a justificação que há nele, todos os meus pecados foram para Ele, mas toda a limpeza dele entrou em mim. Amém. Então, nós somos justificados. Porque tudo que eu era foi para Ele e Ele morreu. E tudo que Ele era veio para mim. Eu vivi. E eu ressuscitei. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Ele. Sobre ele. Vocês entenderam isso? Sim. Sobre Cristo. Romanos 5,19. Olha que coisa maravilhosa que diz aqui. É Hebreus 10, 12 a 14. Aí. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Que sacrifício? Dele mesmo. Assentou-se à destra de Deus. Irmão, sempre que um sacerdote acabava de oferecer o sacrifício, ele sentava. Então, quando você vê que um sacerdote senta, significa a obra acabou. Isso na lei. Jesus, a Bíblia fala que ele é sumo sacerdote. Quando ele se ofereceu como único sacrifício pelos pecados, ele morreu, ele ressuscita e ele vai sentar onde? Sabe o que ele estava dizendo quando ele sentou? Acabou. Ninguém mais vai morrer pelo pecado. Quem crê em mim está perdoado. Eu me assentei à destra de Deus, a obra está feita. Amém. Versículo 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés. Agora olha o 14. Porque com uma única oferta. Aqueles caras tinham que entregar animal, oferta pelo pecado. Mas aqui, com uma única oferta, ele te aperfeiçoou para sempre. Espiritualmente, nós somos aperfeiçoados para sempre. Então, olha só que lindo isso. Ele aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. Aqui a palavra no grego, aperfeiçoou, é tornar perfeito mesmo. Então, diga assim comigo, eu sou perfeito em Cristo. Eu sou perfeito. Mas estou sendo santificado. O que significa isso? Que você é totalmente justo, perfeito e perdoado. Ai, bispo, eu estou na prostituição, eu bebo, cheiro, fumo, não sei. Você em Cristo é aperfeiçoado. Porém, uma coisa vai acontecer com você na graça. Na graça, você começa a ser santificado.
a graça vai fazer com que você não tenha mais desejo desse pecado. Esse pecado vai começar a ir embora da sua vida. Porque a graça, ela te santifica, ela é a chave de Deus para gerar santidade na sua própria vida. Amém? Amém. Então diga assim, sou aperfeiçoado para sempre, mas estou sendo santificado. O que é ser santificado aqui? Na palavra é ir se tornando puro. Então o que Jesus faz? Você já é perfeito, mas você peca. Quem peca aqui? Porém, o que é a graça que opera em nós? Né? E você viu que está escrito lá em João 1,16? Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Aleluias. Vamos lá. Bom, eu quero terminar dizendo... Obrigado, Mário, você é um. Eu quero terminar dizendo... Cara, eu não consegui pregar nem 20% do que eu queria falar hoje. Mas vamos terminar dizendo isso. Vamos lá. A lei começou em quem? Quem deu a lei? Moisés. Terminou em quem? Jesus. João. Quem falou João? Terminou em João Batista. Como homem, né? Mas também terminou em Jesus porque ele cumpre a lei, então tá certo. Mas como homem, quais foram os homens que praticaram a lei? Começou com Moisés, mas o último homem a praticar a lei foi João. João Batista. Jesus não veio... ele veio cumprir a lei, né? Como ele era o Filho de Deus, para cumprir a lei e dar início à graça. Mas tirando ele, que é Deus, o último homem que cumpriu a lei, sem ser Jesus, Filho de Deus, foi João. Legal. Então, Jesus foi o último a cumprir a lei. Agora, olha que interessante. Ele foi o que mais cumpriu a lei de Moisés. Irmãos, João Batista... Alguém já ouviu falar de João Batista aí? Ele era o que de Jesus? Primo. A mãe dele chamava Isabel. João Batista, ele foi o último homem a cumprir a lei. Mas ele não era só um cumpridor, ele era perfeito cumpridor da lei. E eu vou desconstruir um pouco a imagem de Santinho de João Batista da sua cabeça agora. Vou esperar só a manada fluir para lá e a gente já fecha aqui. Os gnus, né? Os gnus quando passa, né? Ah. Então, até um cachorro. É só aqui na minha casa. Agora. Vamos lá. Eu vou, me perdoe, porque eu vou desconstruir um pouco a imagem de bom moço de João Batista. Sim, ele veio para preparar o caminho do Messias. Agora, olha que coisa interessante. Mateus 11:11. Ricardo, Mateus 11:11. Aí. Em verdade vos digo, aqui é Jesus falando, certo? Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que quem? Então, para aqui, daqui a pouco a gente lê o resto. Jesus está falando assim, gente, ó, nenhum nascido de mulher é maior que João, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem ninguém, até João Batista que veio no Novo Testamento, é maior que ele. Quem falou isso? Ele disse que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. O reino dos céus é o que Jesus veio trazer com a graça. Ele fala, o reino dos céus é chegado. Você que está no reino, você que serve a Cristo e que está na graça, você é maior para Deus do que João Batista. Eu estou falando uma heresia, está escrito isso. Jesus falou, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos ver o 13 agora. Porque todos os profetas e a lei, Elias e Moisés, os profetas e a lei, lembra que eu falei? Elias e Moisés, profetizaram até João. Então todos os profetas e a lei profetizaram até João. João era o modelo da lei, do fim da lei. Eu vou fechar aqui, tá? João era o modelo da lei, do fim da lei. Ele encerra a lei. A lei começa com Moisés e vai até João Batista. Legal.
Então, pessoal, para falar de João, eu tenho que falar de algo chamado, olha aqui para mim, santidade. Como é que era a santidade na antiga aliança da lei? Como é que era uma pessoa que era declarada santa? Guarda isso. Essa santidade, ela tinha que ser buscada através de esforço, de sacrifício. Uma pessoa santa na lei era uma pessoa que se isolava. Ela vivia assim, tipo, no meio dos montes. Sabe aquela pessoa, aquela irmãzinha que ficava lá, que ninguém chegava ali? Ou em lugares de pedras, então pessoas que se isolavam em montanhas, lugares frios e úmidos. É sempre um sacrifício e um modelo de santidade na lei. Eram pessoas que não tinham alegria nenhuma, eram pessoas que se isolavam. Isso era santidade. Na lei, João Batista cumpriu a lei. Como é que ele era? Ele era um exemplo perfeito de santidade na lei. Primeiro, quem sabe onde João Batista foi viver e morar? Aonde ele morava? No deserto. É que vocês não têm ideia o que é Israel, eu já fui algumas vezes. O deserto que João morava era assim, irmãos, 50 graus de dia, menos 10 à noite. Era um terror. Ele vivia na cidade ou isolado? Isolado. Porque as cidades, quem vivia na cidade, vida social, era considerado pecador. Sempre que você vê cidade na Bíblia, não sei o que lá, de ti, Corazim, Betsaida, haverá mais misericórdia para você, pequeno juízo, blá blá. Cidade é pecado. Então, o que João foi fazer? Ele foi morar nos desertos. Que mais? O que ele comia? Gafanhoto e mel. Por quê? Sacrifício, jejum. Esse era João. Mano, já pensou você comer gafanhoto, cara? Na boa, alguém já comeu gafanhoto aqui? Ele comia gafanhoto e mel. Ele não comia um cordeiro assado, ele não tomava um vinho, ele não comia um peixe, ele não comia frutas. Era gafanhoto e mel. Ele vivia com conforto ou sem conforto? Sem conforto nenhum. Bastante sacrifício, sofrimento. E se alguém quisesse ouvir uma palavra de João Batista, e diz que muitos iam para o deserto para ouvi-lo, a pessoa tinha que pagar um preço, porque ela tinha que ir para o deserto, ela tinha que passar fogo de dia e gelo de noite, não tinha banheiro, não tinha nada, mas isso era símbolo de santidade. E a pessoa ia para ouvir uma palavra de João. E como é que era a pregação de João? Vamos ver como é que era a pregação de João, Lucas 3, 7. Você acha que era uma pregação de amor ou uma pregação dura? Você imagina um cara magro, seco, porque só comia gafanhoto e mel, barbudo, queimado do deserto, com cara de ruim, com aquele dedo torto. Olha a pregação dele. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. A galera saía lá de Jerusalém, sei lá de onde, para eu ouvir uma palavra de João Batista, um cara. O que eles ouviam? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha que pregação boa. O que mais que ele falava? Produza fruto. Vou quebrar meu iPad. Como é que você pode produzir fruto se fruto nasce? Se esforce para dar fruto. Se esforça para crescer. Cara, você não pode. Olha o que ele fala. E aí todo mundo usa isso aqui para dizer tem que ter fruto de arrependimento para se perdoar. O mula, isso foi falado por alguém na lei. Jesus amado. Mas por ser João Batista, as pessoas acham que... Por ser João Batista, as pessoas vão indo, é João que falou. O que ele fala? Produza fruto. Imagina que você chegue numa árvore de mexerica e você olha, a árvore está assim, ó. E você pergunta para ela, o que está acontecendo lá fora? Estou fazendo força para dar fruto. Você já viu isso acontecer? O fruto é nação. Mas João não. Ele falava, você tem que dar fruto. Teu ministério tem que crescer. Você tem que crescer. Seu igreja tem que crescer. Sua empresa tem que crescer. Lei. O que mais que ele falava? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos pai por Abraão. Vai. E também, olha o que ele falava. Já está posto o machado à raiz. Ele queria dizer, cara, vocês estão no pecado. Você é a raiz. O machado está vindo. Vocês vão ser cortados. É a palavra dele. Ó.
E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vocês vão tudo pro inferno. Os caras saíam do fim do mundo para ir para esse lugar, sem ter banheiro para fazer xixi, fazer cocô, sem ter conforto, para ouvir isso. E ainda, olha como é incoerente o discurso de João. Se você não produzir bom fruto, você é cortado e lançado no fogo. Eu te pergunto, um ramo que produz uma laranja, é o ramo que produz ou é a árvore em si? É a árvore. Jesus é a videira, nós somos os? Como é que eu que determino se o fruto é bom ou ruim, se tudo vem dele? Quando eu quero fazer do meu esforço, do meu jeito. Então vocês percebem como que era um conteúdo pesado? Esse era o conteúdo de João. Sempre apontando a fraqueza humana. Isso é a lei. Você não fez direito, você não está perfeito, você errou. Sempre apontando o que o homem deveria ou não fazer. Para João, fruto não era natureza, fruto é pelo esforço. Diga assim, fruto é natureza. Fruto não é esforço. Amém? Como é que nós vamos crescer? Naturalmente. Não é esforço humano. Como é que você vai crescer? Naturalmente. É pelo esforço de Cristo. Mas você pode pelo teu esforço, não tem erro, você só vai trazer a lei. Então hoje, essa pregação, que foi meio que um estudo, terminando é para dizer, você quer viver por Moisés ou você quer viver por Jesus? Você quer ser incrédulo e rejeitar a graça? Ou ter fé e receber a graça e viver por Jesus? Ou você quer uma mistura? Não tem mistura, irmão. Ou se eu sou da lei, eu tenho que ser membro da lei. Por quê? Para ver que eu não consigo cumprir ela, para eu ir para Cristo. Porque só Ele cumpriu. Se eu sou da graça, eu tenho que viver a graça. Eu não posso viver um pouco de graça e de lei, porque senão a graça deixa de ser graça. Porque o que é a graça? É favor e merecido. Se você achar que você tem que fazer um pouquinho para receber, você anulou a graça. Fazer um pouquinho, lei, graça, favor e merecido. Ele te dá, Ele te dá, Ele te dá. João 1,16. É graça sobre graça sobre graça. Então, eu cheguei na metade, eu quero falar só mais um parágrafo para a gente terminar, tá bom? Tudo bem? A gente vai pegar mais um pouco para a gente encerrar. Digamos que você olha para mim. Você está entrando agora no carro do De Volta para o Futuro, mas do De Volta para o Passado. Todos nós entramos no carro do De Volta para o Passado agora. E você voltou 2022 anos no tempo. 2002 anos, não importa. 2000 anos atrás. Você saiu desse carro e tem uma igreja. Igreja Evangélica de João Batista. Ele é o pregador lá. E você entrou nessa igreja. O que estaria sendo pregado lá? Faça muito jejum. Porque só assim você pode receber suas bênçãos. Zelo extremo por tudo. Você ouvia assim, fazer, 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 fazer. E não receber, porque graça é receber, lei é fazer. A graça sempre provê, a lei sempre exige de você. A graça sempre te dá, a lei sempre te pede. O que você ia ouvir na igreja de João Batista? Se isole. Não vá em lugares do mundo que tem pecadores, festinha, vida social, esquece. Você tem que se santificar. Você ouvir assim, entregue seu carro de oferta para você ser abençoado por Deus. Você ouvir assim, faça valores especiais para que você alcance milagres financeiros em Deus. Parênteses. Eu posso hoje, na graça, dar meu carro de oferta se Deus quiser? Se Deus me pedir e tocar no meu coração? Não para me eu ter algo, mas porque Ele me moveu a dar? Claro que sim. Eu posso fazer um voto especial do valor sei lá qual que Deus colocou no meu coração hoje na graça? Claro que sim. Mas não eu vou dar para ter. Eu tenho porque Ele deu toda a vida dele. Amém. Então na igreja de João Batista você ouviria isso. Dê seu carro. Porque aí Deus vai te abençoar. Faça votos fortes. Porque aí, por isso, Deus vai te fazer próspero. Você ia ouvir assim, vamos jejuar. Vamos fazer muitas semanas de campanhas. Vamos mover o braço de Deus. Pague o preço.
faça mais obras, faça por merecer. E essa aqui é clássica. Venha hoje para receber uma bênção na igreja. Você ouviu isso? Mas será que a gente já ouve isso nos dias de hoje? Sim. Bispo, mas eu não posso ir na igreja para receber uma bênção? Não. Você não vai receber uma bênção na igreja. Sabe por quê? Imagina assim, ó, que você é uma laranja e você chega no meio do pomar e você fala, vim aqui receber uma laranja. Como se você já é uma laranja? Você não vem receber uma bênção porque você já é uma bênção. Não, ninguém entendeu. Nós já somos abençoados. Você não vai receber uma bênção porque você já é uma bênção. Amém. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou. Amém. Com toda... Sim, eu posso vir na igreja, eu saio, né, com aquela bênção sobre mim, no sentido da palavra, que quebrou o jugo. É tão bom estar em comunhão. É elementar, é tão importante eu estar na presença de Deus. Eu vou no culto, eu venho na célula. Eu não quero nunca perder esse entendimento. Eu estava falando para ela hoje, tem 3 coisas que eu tenho entendido. Que se você amar, você vai prosperar muito. Eu não estou dizendo se você se sacrificar, mas se você amar. Ame Jesus, ame sua igreja local e ame Israel. Ame Jesus, ame a igreja e ame Israel. Amar Israel é um segredo. Amar sua igreja local. A sua igreja local não é perfeita, nenhuma é. Nenhuma é, você vai achar defeito em todas. E é por isso que tem gente que não para em igreja nenhuma. Fica 2 meses numa, 2 anos numa, 3 anos na outra, 5 anos na outra. Por quê? Porque ele está em busca de uma perfeição. Não, ame sua igreja. E ame Jesus. Queridos, isso que eu falei aqui, faça, nós temos um Pai. E tudo que nós recebemos vem desse Pai. Não vem da lei nem do nosso esforço. Vem porque nós temos um Pai de amor que nos entrega todas as coisas. Ele nos entregou Jesus. Eu quero dizer João 1,17, mais uma vez, que foi o primeiro versículo que nós lemos. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram. A graça e a verdade, o quê? Por causa do português, esse verbo está no plural. Mas no original, esse verbo é no singular. Graça e verdade veio por Cristo. Por que isso? Porque a graça é a verdade e a verdade é a graça. Jesus é a verdade para a minha vida. Ele é a graça. Então, no original, não existe plural aqui. É singular. Porque graça e verdade é a única coisa, porque é Jesus Cristo. Amém. E ele veio. Graça e verdade veio por Cristo. E é por ele que nós temos todas as coisas. Então, eu quero te estimular nessa célula, a você entender que você não precisa mais fluir na lei. Eu vou falar uma coisa para vocês muito íntima, minha, e a gente vai orar. Uma situação na minha vida em que a minha cabeça é ligada na lei, né? Muitos anos na lei. Vou fazer um jejum. Aí eu vencer isso e tal. Deus fala comigo. E o Espírito Santo me falou assim, não jejum. Aí eu meio que não dei atenção, passaram uns dias, falei, até escrevi para ela, guerra espiritual tal, vou jejuar, para falar com ela. O Espírito Santo me falou de novo, já te falei, para não jejuar. É uma coisa louca para a minha vida, que vivi tantos anos entendendo que eu deveria fazer isso. Mas Deus me falou, uma situação de guerra específica, de uma situação. Ele me disse assim, já te disse para não jejuar, você não precisa. Ô viciadinho, seu viciado de jejum. Para que, Leandro? Não precisa. Quer dizer que eu não vou jejuar mais? Não, absolutamente. Nada a ver. Eu vou fazer. Mas esse movimento que eu queria, Deus me exortou e falou, para isso você não precisa. Já está na minha mão, eu estou trabalhando. É porque, na verdade, a Precisa gente se não mover. confia. A gente não confia 100% que ele vai fazer, a gente quer dar uma mãozinha, né? Trazer a leite. Deixa na mão de Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. À tarde, né? 9h50. Queridos, tem muita gente nos dias de hoje querendo ralar ainda para receber as bênçãos de Deus.
Você não precisa ralar porque alguém já foi moído. Amém? Tem muita gente querendo ralar para receber algo de Deus. Já foi completamente moído e através dele eu tenho todas as coisas. Então eu queria que você, na tua liberdade agora, você tivesse 2, 3 minutos de oração. E na presença de Deus, você colocasse agora os seus sentimentos, falasse para o Senhor, Senhor, parece, talvez para você pareça estranho esse conteúdo que eu trouxe hoje, mas fala para Ele, Pai, eu não quero rejeitar, não quero ser incrédulo, eu posso ter dúvidas, mas eu quero acolher a Tua graça no meu coração. Amém, Senhor. Eu quero entender que não é mais pelo meu esforço, não é mais pelo meu desempenho, Senhor. É pelo Teu amor. Tudo é sobre você. Amém. Tudo é sobre você, Jesus. E eu quero fluir. Eu quero fluir na Tua presença, fluir no Teu Espírito, fluir na Tua graça. Não mais, Senhor, entendendo que eu preciso fazer algo para alcançar de Ti. Como se eu precisasse Te mover, Senhor, mover Teu braço, mover Tua mão. Como se o meu jejum Te movimentasse, ou eu precisasse Te despertar. Ou quantas vezes eu ouvi, Senhor, que eu preciso fazer o milagre acontecer. Como se o Senhor não tivesse a hora certa e não soubesse quando interferir. Nos perdoa por termos vivido tantos momentos de lei na nossa relação contigo, Senhor. Nós queremos hoje nos entregar a Tua graça, Senhor. Amém. Queremos nos entregar a verdade e a graça que vieram por Ti. Amém, Senhor. Que veio por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz fluir essa unção, essa essência no coração de cada filho Teu. Obrigado por essa noite. Vem trabalhar em nós, Senhor. Nós temos desejado aprender de Ti, aprender a verdade, aprender a graça, aprender os Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O mundo inteiro e todas as religiões, Pai, a maioria delas, eu diria que mais de 98% das religiões, elas vão falar, faça algum tipo de sacrifício, faça algo. Mas o Senhor é aquele que fez tudo e a Sua palavra diz que a Tua justiça é um dom e que a graça ela é recebida. Então nós recebemos, Senhor. Nós recebemos, somos justificados. Amém. Muito obrigado. Amém. Porque não temos mais culpa, nem sentimento de acusação diante de Ti. Não há mais dívida, somos aperfeiçoados para sempre. Mas estamos sendo santificados, porque a Tua graça, quando nós pecamos, ela opera em nós, ela trabalha em nós para a santificação. Então nós, Senhor, desejamos ser melhor a cada dia, porque a Tua graça está operando em nós. Porque quando ela opera em nós, ela é proveitosa para nos fazer largar, como o Tito fala no capítulo 2, versículo 11, as paixões mundanas, para fazer com que a gente viva, Senhor, uma vida íntegra na Tua presença. Mas se nós errarmos, já somos santificados, já somos perdoados, Pai. E quando João falou, produza frutos de arrependimento, como é que eu posso produzir algo que é natural, Senhor? Então nos faz entender o fluir da Tua graça. Eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui, por aqueles que me assistem. Eu oro por todos que estão nesse lugar, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento. Muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua presença, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Vamos terminar com um louvor. Amém? Qual que você vai cantar? Para Ti eu vou. Tá bom. Amém. Deus abençoe, fiquem à vontade. Nós temos ali uma mesa lá fora. Não tem comida já? Acho que não, né? Tem que ser colocado ali. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço em 2, 3. Uma das marcas da graça é a alegria, sabia? Uma das marcas da graça é se alegre. Posso cortar? Deus abençoe, gente.